Agora você vai entender sobre os estilos de layer. Antes eu vou fazer uma mudança aqui com esses logos. Eu vou duplicar alguns deles. Aqui o do After Effects e o do Photoshop. Para duplicar existem diversas maneiras. Por exemplo, vou duplicar este do After Effects. Mantenho o Ctrl pressionado, dou um clique nele para que selecione para mim o layer que está o logo do After Effects. Ou seleciono diretamente aqui. Selecionei o layer, eu posso pressionar a tecla Ctrl e J. Ou ir aqui em Layer, New, Layer via Copy. É o atalho Ctrl J. Ele duplica o layer. Outra maneira de duplicar um layer. Clica no layer, mantém pressionado, arrasta para cá para o ícone de criar um novo layer. Então você clica, arrasta e solta aqui dentro do ícone, duplica o layer. Vou clicar e arrastar agora para a lixeira, vou deletar. Para duplicar dois layers com links temporários, por exemplo, o do After Effects e o do Dreamweaver. O link temporário nos dois. Se eu for duplicar agora pelo atalho Ctrl J, não é mais possível. Eu posso duplicar clicando e arrastando para o ícone aqui do Create a New Layer. Então podem ser 2, 3, 4, quantos quiserem. Você clica e arrasta para o ícone do Create a New Layer, você duplica todos eles. E também, quando estão dois selecionados, ou 3 ou 4, você pode deletá-los todos ao mesmo tempo. Ou já pressionando Delete, ou clicando e arrastando para a lixeira também. Então, está aqui. Agora vou mostrar outra maneira de criar cópias. Selecione a ferramenta Move Tool, mantenha a tecla Alt pressionada, você percebe que fica uma setinha preta e uma branca, uma sobreposta à outra, indicando que vai ter duplicação, vai ser duplicado este objeto. Então você clica e arrasta, você já cria uma cópia. Para manter a proporção de alinhamento, pressione também a tecla Shift. Ele mantém o alinhamento. Você arrasta até o outro lado aqui e automaticamente já faz um snap aqui, ó, com a mesma distância em relação ao que está aqui embaixo. É muito interessante mesmo, este recurso ajuda muito em alinhar objetos. Sempre está ativo já como padrão. Vou duplicar também este do Photoshop. O Ctrl pressionado, dou um clique aqui no logo do Photoshop. Alt pressionado, clico em cima, arrasto, pressiono também o Shift, mantenho pressionado e arrasto para cá também, mesma posição aqui. Então tem estes objetos duplicados. Agora eu vou criar um background diferente aqui com um layer de ajuste gradiente. Vou aplicar primeiro um layer de ajuste aqui, vamos falar mais sobre os layers de ajuste. Clique aqui nessa bolinha branca e preta, clique aqui, selecione a opção gradiente. Vai abrir esta caixa de configuração. Como padrão está mostrando a cor aqui que eu tenho, que é vermelho no meu foreground, para o transparente, no estilo linear com um ângulo de 90 graus. Eu vou mudar o ângulo, deixar o ângulo mais ou menos 135, um pouquinho mais aqui, 119, assim está legal. E vou clicar em cima aqui da caixinha, não aqui no menu drop down. Aqui você escolhe tipo de gradiente, os pré-definidos. Eu vou clicar aqui. Então abre o Gradiente Editor, para que eu edite as etapas do meu gradiente. Existem aqui também os presets salvos. Então vou selecionar o primeiro aqui, dou um clique aqui. Aqui eu já percebo, olha, está indo do vermelho para o transparente. Estes dois de cima correspondem à transparência, por isso que aqui está transparente, ó. Este aqui eu clico aqui, o preto, está com a opacidade em 100%. Eu clico neste aqui, a opacidade deste está em 0. Eu posso clicar aqui em aumentar para 100, digitar o valor 100, ou só passar o mouse aqui onde está escrito ó, opacidade. Eu clico aqui, arrasto ó, e controlo por aqui também. Quase todos os valores do Photoshop é mais fácil você controlar assim. Então eu vou deixar em 100% os dois. Agora está duas etapas de gradiente, só que ficou tudo vermelho porque está indo do vermelho da mesma cor para a mesma cor. Só que agora eu vou criar etapas nesse gradiente e vou modificar a cor desses aqui também. Este primeiro aqui, eu vou clicar e aqui abre o Color, eu dou um duplo clique aqui
um clique só, aliás, aqui na cor, abre a cor para que eu edite. A primeira aqui que eu vou pegar é a cor do Photoshop. Ok, eu arrasto para fora, o conta-gotas fica aqui, eu só clico em cima da cor que eu quero, captura aqui para mim já a nova cor. Azul, ficou ali, essa primeira etapa. Eu vou criar outra etapa. É só passar a mãozinha aqui, ó, com o mouse, você seleciona mais ou menos a área. Aqui você define o valor, ó, de porcentagem de 0 a 100, ela está em 25% da posição aqui, ó, 25%. Vou configurar essa cor aqui com a cor do Illustrator. Fez uma outra etapa ali, ó. Vou adicionar outro aqui. Clico aqui. Agora vou colocar com a cor do Dreamweaver. Olha só. E o último aqui. Clico. Seleciono a cor aqui do After Effects. Essa cor mais clara ali, ó. Essa cor mais escura aqui tá melhor. Essa aqui, ó, mais escura. E clico em OK. E eu posso salvar o meu preset. Ficou legal este preset aqui. Eu configuro aqui e coloco um nome. Coloco aqui como Creative Switch Gradient Colors. Então, as cores da harmonia aqui dos ícones do Creative Switch. Você pode colocar o nome que você quiser. Então você clica aqui em New. Então já salva aqui o seu gradiente, ó. Você pode editar o nome que você colocou, ó. Clica com o botão direito em cima. Você pode criar um novo, né? Que nem eu fiz aqui, já com o gradiente que estiver selecionado aqui na hora. Deletar ou renomear. Aí você escreve aqui, por exemplo, Creative Switch ícones Colors. Clico em OK, renomeou aqui, fica salvo na minha lista aqui. Desde que eu fechar o Photoshop e abrir, tá salvo. Agora, se eu crio diversos gradientes aqui, sempre eu estou usando, já vou salvando vários presets. Aí, para eu salvar todos esses presets, todos juntos, eu clico aqui no botão Save e salvo numa pasta as minhas configurações pessoais. É só salvar e que depois, se você formatar o computador e tal, você fez um backup, você clica aqui no Load, aí pega o arquivo que você salvou e carrega todos os seus gradientes. Então, vou clicar aqui no OK. E aqui, ó, também nesta caixinha do Gradient Fill, você controla aqui o gradiente. Eu gosto de preencher um layer com o gradiente desta forma, com um layer de ajuste, porque ele está aqui, ó. Cliquei em OK, finalizei, ele está aqui. Sempre, se eu quiser mudar o gradiente depois, não preciso configurar tudo de novo. Eu só dar um duplo clique aqui, ó, abre as opções de novo, abre aqui, então eu tenho o controle total. Ó, se eu quiser alterar posicionamento aqui, mais parte de cinza, ó, quiser editar uma transparência, quiser colocar para cá, editar, ó, tudo certinho, tudo sob controle. Deletar, eu clico e arrasto, que nem eu criei outro aqui sem querer. Se quiser deletar, clica e arrasta para cá. Ok? Para entender um pouquinho também aqui dos gradientes. Deixar aqui nessa posição, aqui eu clicando aqui eu defino também a posição, ó, do gradiente. Legal assim? Ok. Agora, para entender aqui as primeiras opções dos estilos de layer, vou selecionar aqui o logo aqui do After Effects, no caso esse aqui que está aqui no canto. Vou dar um duplo clique. Aqui você aplica os estilos ao layer, como sombra, sombra interna, brilho externo, brilho interno, volume, cores, gradientes por cima, bordas, patterns, que são texturas acima, diversas opções, diversas. Aqui, quando você abre, dando um duplo clique aqui, ó, você não pode clicar no nome aqui. Se você clicar no nome, você renomeia. Clica no cantinho aqui do layer. 2 vezes, abre aqui a caixa Layer Style. As primeiras opções aqui, de estilo do layer. 3 opções já são visíveis aqui, porque são importantes. Blending Mode, modo de mesclagem entre camadas.
a opacidade e o fill, que são muito usados. A opacidade, você diminui, você controla a opacidade, a transparência do elemento que tem no layer, o conteúdo do layer. Fill, você retira também a opacidade, só que o fill não tem opacidade sobre mudanças que foram feitas aqui por estilos. Por exemplo, se eu aplicar uma sombra, a transparência vai ser só sobre o objeto, mas ele mantém a sombra. Vou explicar e exemplificar depois isso aqui. Aqui, os modos de mesclagem das camadas. Aqui você percebe que são divididos aqui, subdivididos aqui por categorias. Aqui, responsáveis por escurecer, o modo que vai ser mostrado, que vai mesclar os layers, né, com o de baixo, em relação ao de baixo, ou a cor que tiver embaixo, né, o modo que ele vai interagir com as cores abaixo dele, no caso aqui do gradiente, né, se for esse do After Effects. Aqui escurece, aqui clareia, são opções para clarear, aqui para mesclar, diferença e exclusão e controle de cor. Por exemplo, aqui a opção, vou colocar o Darker, olha só, ele escurece em relação às cores escuras que estavam. Como a cor era igual aqui, ó, ele fez um fade, uniu. Todas aqui, no caso aqui multiplicam, multiplicar, então as cores ficaram mais intensas, ele multiplicou as cores. Queimar a cor, ó, Color Burn, esquenta a cor, supersatura a cor. Linear Burn, parecido também, só que com não tem tanta potência como o outro. E o Darker Color, escurece e mostra só as cores escuras que tinham nele. Então o que tinha de escuro era o logo aqui, ó, o A e o E, que era o mais escuro. O resto que era claro, que chegou aqui, ó, que está começando a escurecer, aí mostrou essa parte. E o restante aqui não, que era mais claro do que o nível. Aqui para clarear, Lighting, mostra como uma luz, as partes mais claras, Screen. E podem também mesclar aqui junto com a opacidade, né? O Blend, o modo de mesclagem e a opacidade. Overlay, que é de mistura, já misturou a parte interna com as cores mais escuras. Soft Light, luz suave, luz forte, luz linear. São diversas interações e fazem os efeitos mais diversos. Vamos usar bastante isso aqui. Vou deixar no modo normal, opacidade em 100. Estas outras opções aqui eu vou mostrar em um vídeo que eu vou explicar outro efeito. Aí eu vou explicar o modo avançado de Blend aqui com os canais e tal. Vai ser explicado isso aqui mais pra frente. Então aqui no primeira opção aqui de efeitos, Drop Shadow, sombra. A sombra você já define o posicionamento. Você arrasta o mouse aqui para fora, você clica, arrasta, você define onde você quer o posicionamento da sombra, manualmente. Ou por valores aqui, ó. Ela está na distância de 20 pixels, deixar ela mais próxima, 15 pixels. Spread, intensidade da sombra. Intensidade máxima, mínima, e aqui o size, o tamanho, que ela desfoca, ó. O spread ele escurece mais, ó, você escurece. Aqui o ângulo, né, que você vai colocar, aí depende, ó, da posição que você vai escolher. Já assim, 118 graus. Mesclagem também do modo que vai interagir a sombra com o fundo lá, por exemplo. Se eu colocar um lighting, ela some, que mostra só a luz. Como que eu vou mostrar o que da luz de uma sombra preta? Não tem luz nela, então ela some, né? Que seria. Agora, multiplicar, ela multiplica as cores. Dissolve aqui, ó, você controla pela opacidade, ela dissolve. Mostra a diferença, que não tem nenhuma. Vou colocar no normal mesmo. Opacidade aqui da sombra em 70%. Aqui, qualidade da sombra. Você pode colocar a opção aqui de suave, anti-alias. Tipo de contorno da sombra. Clica aqui. Existem vários tipos, por exemplo, contorno duplo de sombra, efeito legal. Esse aqui é o padrão, curva. Olha os tipos que tem.
Pode criar novos também, salvar presets. São vários tipos. E aqui também tem as setinhas. Pode colocar o Large Thumbnail para visualizar maior o thumbnail, como que é o esquema. Clica aqui. Load, se você tiver mais no seu computador que você criou. Carregar também, que você baixa na internet, tipos de contorno. Existem vários aí para baixar na internet. Bom, Inner Shadow, sombra interna. Vou desabilitar a Drop Shadow, colocar a sombra interna. Mesma coisa, só que a sombra é dentro do objeto. Mesmas opções de configuração. Contorno, tamanho. Aqui no caso é o Show, que é a força. Distância, blend e opacidade e cor. Né? Você pode configurar a cor que você quiser. Né? Aqui no caso Dark, tá escuro. Configurar a cor que você quiser e ainda mover aqui também, por aqui também a sombra. Desabilitar aqui Inner Shadow. Outer Glow, brilho externo. Então você dá um brilho, mesmo parecidíssimo com a sombra, só que você define a cor do brilho, o tipo de Blend Mode, né, que vai interagir com o resto da imagem. Vou colocar aqui como Multiply. Size, o tamanho, claro. Tamanho. Spread, força, né? Você pode colocar até com gradiente também aqui, ó. Escolher outro gradiente aqui, um preset, ó. Coloca um gradiente de brilho. Esse aqui, ó. Outro tipo de gradiente. Mesmas opções também de curva lá, ó. Que no caso define o tipo. Duplo também, ó. Brilho, né? Inner Glow, mesma coisa, só que o brilho interno, né? Mesmas opções, simples demais. A gente vai utilizar isso aqui nas videoaulas, né, de criação aí que a gente vai fazer mais pra frente. Bevel Emboss, aqui é volume, dá volume ao objeto. Então seleciona a opção Bevel Emboss, Depth, tamanho, né? Aqui no caso o tamanho, profundidade ou altura, né? Porque aqui você escolhe down ou up, né? Dá volume através de sombras. Só dá a impressão que está tendo volume, né? Mas é um jogo de sombras que tem em cima do objeto. Size, né? Você determina. Suavidade, softness, vou ver que suaviza aqui, ó. Tem os tipos também, smooth, suave, bem seco, hard, ó, quadrado mesmo, como um botão. Chisel soft, softness também. Smooth, que é suave, ó, é tudo suave. Tipo aqui também, estilo emboss, filo emboss, ó. Parece que ele ficou grudado aqui, afundou aqui, ó, o contorno. Stroke emboss, esse aqui não mudou em nada, porque aqui no caso você cria um stroke, um contorno, aí ele aplica o bevel emboss, o volume, somente ao contorno, a uma linha. Por exemplo aqui, ó, vou criar a linha, tem uma linha, defino a largura aqui da linha, inside, já quadrado, a linha. Aí este bevel emboss, nesta opção Stroke Emboss, está fazendo o stroke somente na linha que eu coloquei aqui, ó, no stroke. Também tem as opções aqui, ó. Vou mudar aqui para o Inner Bevel ou Outer Bevel. Tirar aqui o stroke, mostrar assim desta forma. Aqui é a sombra, por exemplo, é o jogo de sombra que dá este volume. Aqui a sombra está batendo em preto. Eu posso configurar aqui, ó, se eu não quero em preto, quero em vermelho. Então dá o brilho em vermelho, ao invés de branco, por exemplo, um azul, outro tom de azul, olha lá. Então você modifica aqui a opacidade e até blend disto também. Olha só os efeitos legais que você faz. Facinho. Esse aqui que dá um pouco a opacidade. Aqui contorno, que você aplica aqui, ó, com ajuste por barras, para cima escurece, tipo do contorno mesmo, é como se escurecesse e ele fizesse
tipo aquele double ring que eu mostrei que você pode salvar. Então você pode editar os tipos, ó. Escurece e clareia o tom, então vai dando efeitos à imagem. Para baixo escurece, para cima clareia. Olha só os efeitos que vai fazendo. Muito legal. Textura, aplicar uma textura em cima. Existem aqui também os presets. Aplicar essa daqui, ó. É que está aplicando só a linha aqui, né? Porque eu fiz o contorno, né? Que ficou marcado só aqui. Satin também em cima do objeto inteiro, uma mistura de cores. Efeito de sombra também, ó, dentro do objeto, que controla ângulo, blend, a cor que vai aplicar o satin. Por exemplo, ali eu queria um azul puxado para o cinza, vai. Olha só como está ficando o logo, que legal. Mas é para colocar um drop shadow agora para ficar mais legal ainda. Color Overlay. Isso aqui é se você quiser mudar a cor do objeto, acrescentar uma cor, daí ele fica vermelho e você escolhe a cor que você quiser. Você muda a cor que você quiser do objeto. Isso aqui eu vou tirar, senão some o meu logo. Gradient Overlay. Isso é legal se você quiser fazer um efeito de gradiente em cima do objeto. Então você calcula o ângulo aqui, faz assim. Como assim? Tem o Blend, então assim, Multiply dá um efeito de sombra, ó. Aqui mais claro, aqui escuro. Ou você inverte aqui o ângulo, claro aqui, em cima aqui. Esse aqui já foi muito falado nas videoaulas da Back.com. Sempre baixe as novas videoaulas do site, então você vai estar sempre atualizado aqui com diversas. Existem milhares de modos de você interagir aqui, fazer diferentes estilos, e cada um tem uma técnica. Eu vou mostrar algumas no decorrer deste curso. No site da Back.com existem diversas vezes que eu já mexi com isso, que eu já apliquei estilos, sombras diferentes, então várias mesmo, infinitas as possibilidades, vai mesmo da sua criatividade. Então tem aqui a sombra, eu arrumo aqui a sombra, a posição também, ó. Posso colocar só mais um pouquinho ali em cima. Gradient Overlay, Multiply, multiplicou a cor, mostrou para mim o claro e deixou escuro. Olha só o efeito que deu no logo, que diferença, né? Pattern Overlay, posso colocar como uma textura, um pattern em cima, reduzir a opacidade. Aqui não é interessante não, né? Só se for o bubble aqui, ó. Pode colocar uma mistura também como Multiply Overlay, ou de clarear com Color Dot. Isso, ficou legal. Ficou legal. E depois você vai aprender como salvar o seu estilo.